Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico, capítulo 5. Não conte com riquezas injustas. Não digas, tenho o suficiente para viver. Pois no dia do castigo e da escuridão, isso de nada te servirá. Quando te sentires forte, não te entregues às cobiças do teu coração. Não digas, como sou forte, ou quem me obrigará a prestar conta dos meus atos? Pois Deus tomará sua vingança. Não digas, pequei, e o que me aconteceu de mal? Pois o Senhor é lento para castigar os crimes. A propósito de um pecado perdoado, não esteja sem temor, e não acrescentes pecado sobre pecado. Não digas, a misericórdia do Senhor é grande. Ele terá piedade da multidão dos meus pecados, pois piedade e cólera são nele igualmente rápidas, e o seu furor visa aos pecadores. Não demores em te converteres ao Senhor, não adies de dia em dia, pois sua cólera virá de repente, e ele te perderá no dia do castigo. Não te inquietes à procura de riquezas injustas, de nada te servirão no dia do castigo e da escuridão. Não joeires a todos os ventos, não andes por qualquer caminho, pois é assim que se revela o pecador de linguagem dúbia. Firma-te no caminho do Senhor, na sinceridade de teus sentimentos e teus conhecimentos. Não te afaste de uma linguagem pacífica e equitativa. Escuta com doçura o que te dizem, a fim de compreenderes. Darás então uma resposta sábia e apropriada. Se tiveres inteligência, responde ao trem. Se não, põe a mão sobre a tua boca, para que não sejas surpreendido a dizer uma palavra indiscreta e venhas a te envergonhar dela. A honra e a consideração acompanham a linguagem do sábio, mas a língua do imprudente é a sua própria ruína. Não passes por delator, não caias com embaraço nas armadilhas de tua língua, pois ao ladrão está reservados a confusão e o arrependimento. A língua dúbia, uma censura severa, ao delator, ódio, inimizade e infâmia. Faze justiça tanto para o pequeno como para o grande. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, a palavra de Deus hoje ela é bastante forte para nós, não é? E eu vejo que a própria palavra já diz da falsa segurança. Deus está dizendo aqui, orientando para nós, que não adianta a gente acumular um monte de riqueza na terra e achar que estamos seguros. Na verdade, eu digo para vocês que a única segurança que temos é nele. Então, não adianta a gente dizer, olha, eu tenho muito dinheiro, eu tenho o suficiente para viver. Não adianta dizer nada disso. A palavra de Deus está dizendo que no dia do castigo e da escuridão, de nada vai servir tudo isso. E a própria palavra de Deus também vem nos dizer que quando a gente diz, eu pequei, e que vai me acontecer de mal, né? Eu posso fazer da minha vida o que eu quero. Tem muita gente que diz isso. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quero. Não, olha, cuidado. Cuidado, porque essas palavras podem te colocar numa grande cilada. Primeiro, porque tudo que você tem é providência de Deus. E se você usa de forma injusta e errada, você vai plantar também de forma injusta e errada e vai colher os frutos por isso. Então, pois a própria palavra diz que Deus é lento para castigar. Deus é lento. Mas a palavra de Deus diz que Deus também é justo. E Deus é santo. Então, a palavra vem dizer, não digas a misericórdia do Senhor é grande, ele terá piedade da multidão dos meus pecados,
pois piedade e cólera, preste atenção nisso, são nele igualmente rápidas e seu furor visa aos pecadores. A gente precisa estudar muito a vida, principalmente a parte da escatologia. Entender que nós temos um céu, um inferno e um purgatório. Então, se Deus nos deu a graça de conversão, de mudança de vida, e é para isso que nós estamos rezando Eclesiástico inteiro. Em primeiro lugar, eu estou pedindo nesta palavra a conversão do meu coração, para olhar para a minha vida e ver, primeiro, o tempo é curto. Eu não posso ser mesquinho. Eu preciso, se eu tenho a mais, eu preciso ajudar quem não tem. Deus me proporcionou meios para que eu tivesse, talvez, uma melhor situação financeira. E uma palavra anterior a essa já diz, de eu olhar para os pobres, de eu ajudar quem não tem. A gente, às vezes, é apegado a coisa muito pequena. E a gente morre e fica tudo aí. Às vezes, a gente não usufrui nem do trabalho que a gente faz, do dinheiro que a gente ganha numa boas férias, ou pagando, de repente, um retiro para alguém. Você pode dar um caminho de salvação para uma pessoa com o teu dinheiro, investindo na vida de uma pessoa. Eu conheço tantas pessoas que não vieram fazer retiro de silêncio, mas que pagaram um retiro de silêncio para um padre fazer, para uma pessoa que não tinha condições de fazer. Eu já fiz isso. Então, quando a gente tem uma visão muito mais ampliada da fé, nós não vamos demorar para nos converter. Como está dizendo a palavra, não demores para te converter, não adies dia a dia. Talvez você está aí dizendo, amanhã eu faço um jejum, amanhã eu faço uma penitência, e esse amanhã pode não acontecer, porque a gente tem que preparar a vida todos os dias, todos os minutos, porque nós não sabemos a hora que o Senhor chega para colher a nossa alma. Então, Deus está dizendo na palavra, pois sua cólera virá de repente, e ele te perderá no dia do castigo. Não te inquietes à procura de riqueza injusta. Gente, quantas pessoas têm ganhado dinheiro de forma injusta? De nada te servirão no dia do castigo e da escuridão. Cuidado. Cuidado, porque as coisas erradas pode ser um caminho que está para você preparado, para você perder a tua própria alma. Não caia nessas armadilhas de Satanás. Então, a palavra de Deus hoje, ela vem nos dizer do domínio próprio. Firma-te no caminho do Senhor, na sinceridade do sentimento, teus conhecimentos, e nunca te afaste de uma linguagem pacífica e equitativa. Escuta com doçura o que te diz, a fim de compreenderes. Darás então uma resposta sábia e apropriada. Se tiveres inteligência, por isso que eu ri aqui, responda ao trem. Se não, põe a mão sobre a tua boca para que não seja surpreendida a dizer uma palavra indiscreta e venhas a envergonhar-te dela. Meus amados, quantas palavras que a gente proclama negativamente. Quantas coisas durante o dia a gente comenta que não tem nada a ver. Cuidado. Precisamos responder às pessoas com inteligência, com sabedoria. Precisamos dar respostas sábias às pessoas. Precisamos conversar com as pessoas com inteligência. É a própria palavra que está dizendo para nós. Faze justiça tanto para o pequeno como para o grande. Seja um homem do Espírito Santo. Seja uma mulher do Espírito Santo. Todos os dias eu peço isso para o Espírito Santo. Me dê um coração dócil, me dê um coração sábio, me dê um coração justo, me dê um coração bondoso, para que eu não venha cair nas armadilhas de Satanás. Viver a misericórdia de Deus é isso, é fazer aquilo que Ele me pede. Eu preciso entender
que se eu estou me apropriando da misericórdia de Deus, eu estou então procurando agradá-lo em tudo que eu vou fazer. Eu não posso viver uma vida pagã, no último minuto eu me converto. Não, a conversão é hoje, é agora, é neste momento. Eu preciso me converter. É fácil? Não é fácil. Eu terminei hoje os 3 dias de jejum de Esther. E eu digo para você, não é fácil. 3 dias de água. Fome eu não tive, mas vontade de comer doce, vontade de comer fruta, vontade de comer tudo. Porque é o maior prazer da vida, é comer. Mas quando a gente faz uma mortificação assim, a gente entende que a vida, eu posso viver ela sem comida. Não mata ninguém. E é prazeroso quando você chega no final. É uma vitória, é como as Olimpíadas. Quem ganhou a medalha de ouro, aquele rapaz, o Ítalo, se eu não me engano, ganhou a medalha, rezou todos os dias às 3 horas da manhã. E que vitória! Que vitória! Aquele menino deu um exemplo para nós. E é isso que Deus quer de nós. Quando a gente faz um jejum, uma penitência, a gente conclui, a gente vai até o fim, a gente é fiel. A Bíblia diz, se você faz um voto diante de Deus, cumpre. Se você faz um compromisso diante de Deus, cumpre. E este compromisso, quando a gente chega no final, nossa, me deu até tosse aqui do nada. Significa que aquilo que eu estou falando é muito de Deus. Quando a gente conclui, a gente se sente vitorioso, como se a gente tivesse ganhado muito mais do que uma medalha. Uma medalha de ouro. A gente ganhou o paraíso. A gente ganhou o céu. Vou pedir um pouquinho de água aqui, porque tá difícil o negócio. A gente ganhou o céu. Então, é esse caminho que Deus quer para você e para mim. Muito mais do que uma medalha de ouro, é ganhar o céu, as nossas pequenas atitudes, os nossos pequenos atos. Faz a gente ganhar o paraíso, meus amados. E conversão não é uma coisa simples. É um exercício diário. É um exercício constante. Desculpa, mas é assim, né? Quando a gente está proclamando algo que é muito do Espírito Santo, o inimigo não quer que a gente fale, mas a gente vai falar. Porque é da vontade de Deus que eu fale. Então, quero dizer para você que isso daqui é o caminho para nós. E quando a gente faz as coisas com fidelidade, quanto que a gente agrada o coração de Deus, quanto que a gente deixa a marca do céu dentro do nosso coração e em volta de nós. Nós exalamos os raios da eternidade. As pessoas são capazes de fazer uma leitura que nós estamos tão mergulhados em Deus que elas enxergam Deus nas nossas atitudes, nas pequenas atitudes de amor. Então, esta palavra é maravilhosa. Faz justiça tanto para o pequeno como para o grande. Eu devo ser a mesma pessoa dentro da minha comunidade e fora dela. Você dentro do teu lar, no teu casamento ou fora dele. Nós não podemos ser 2, 3 pessoas. Nós temos que ser uma. E se a gente vive essa conexão com a eternidade, nós vamos ser a transparência. Nós vamos ser como um espelho, onde as pessoas vê refletido nos meus olhos, nas minhas atitudes, o rosto de Deus. A leitura de hoje vem falar em Josué 24, do 14 ao 29, hoje dia 14, hoje é sábado, dia de São Maximiliano Maria Kolbe, o grande santo da igreja. Então, vem falar para nós, olha só, e o povo respondeu dizendo:
longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele mesmo é que nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante dos nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas as nações, especialmente os amorreus, que habitavam em terra em que entramos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. E é isso que nós precisamos colocar dentro de nós. Primeiro, precisamos reverenciar tudo que Deus já fez de bom na nossa vida. Às vezes nós vivemos do passado, daquilo que é negativo, daquilo que deu errado. Nós nutrimos dia e noite dentro de nós a negatividade. Minha vida sempre foi uma vida difícil. A minha vida só aconteceu tragédia. E a gente é incapaz de fazer uma transcendência e de enxergar que a vida todo dia tem o sol, tanto para os bons como para os maus. A vida ainda temos saúde, ou temos que comer, ou temos um abrigo. Eu, nesse frio aqui do Paraná, eu fui dormir ontem pensando nas pessoas que não tinham um cobertor. Isso me tocou tanto porque eu estou pedindo para Deus me fazer ter gratidão nas pequenas coisas. E eu, ao deitar, eu fiquei pensando, eu tenho uma cama, eu tenho um teto, eu tenho uma coberta, eu tenho brusa. Quantos que não têm nada? E às vezes somos pessoas ingratas. Deus dá tudo e a gente reclama. Nada está bom. Portanto, aqui nós precisamos dessa leitura. Isso também é conversão. Ver quanta coisa boa acontece durante o dia. Mas se acontece uma negativa, a gente esquece de tudo que aconteceu de bom durante o dia. E a gente fica preso só àquela coisa negativa. Cuidado para não ser uma pessoa ingrata diante de Deus. Nosso fundador, Padre Wilton, diz muito para a gente. A gratidão é algo que tem que fazer parte da nossa vida 24 horas. Ser grato até com uma pessoa que te deu um sorriso, que te deu um copo de água. Ser grato com a pessoa que fez a comida para você, que fez um favor para você. Aprender a dizer muito obrigado. Aprender a dizer, Senhor, abençoa esta pessoa, porque ela fez isso por mim. As pequenas atitudes das pessoas são, eu acredito, pedaços do céu que vai se instalando dentro do nosso coração. E tem que ficar guardado como um sentimento de Deus, como um sentimento do bem, como um sentimento do amor. Por isso a palavra de Deus hoje vem nos dizer de forma muito clara que nós precisamos fazer, então, uma reflexão de tantas coisas boas que Deus faz para a nossa vida. E o salmo de resposta é o Salmo 15, que vem como resposta dizer, o Senhor é a porção da minha herança. Olha que lindo. O Senhor é a porção da minha herança. E o evangelho hoje é o Mateus 19, do 13 ao 15. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse, deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. É pequeno e ao mesmo tempo enorme esse evangelho. O próprio Deus está dizendo para nós que nós precisamos ter um coração de criança, um coração que diz a verdade, um coração espontâneo e simples. Deixai as crianças, ele diz aqui, e não as impeçais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Os discípulos achavam que Jesus não devia perder tempo com as crianças, mas pelo jeito ele lhe deu muita atenção antes de as abençoar. Suas palavras ensinaram duas coisas aos sisudos discípulos.
Deus ama as crianças como ama os pobres e fracos. Nós também as devemos amar e dar-lhes atenção, porque no novo povo de Jesus são outros os critérios da importância e valor. Tornamos-nos adultos, ficamos mais complexos e nos esquecemos de amar com simplicidade. Jesus nos chama a atenção. Precisamos ter a simplicidade e a verdade e a espontaneidade de uma criança. Por isso que Santa Teresinha do Menino Jesus desejou ardentemente sempre ser uma criança, para estar sempre no colo de Deus, para estar sempre dizendo a verdade, para ser sempre uma menina simples. E ela avançou com profundidade dentro deste coração amoroso de Deus. Amemos as crianças, cuidemos das nossas crianças. Nós precisamos dar mais atenção às nossas crianças e não deixar elas no celular, mas aprender a brincar, dar atenção, cuidar delas. É o tesouro que Deus nos confiou. E hoje, no dia de São Maximiliano Maria Kolbe, um santo é sempre um dom de Deus para a igreja e para a humanidade. Maximiliano é de um modo particularmente eloquente, pelas circunstâncias trágicas de seu martírio. Raimundo Kolbe nasceu no dia 8 de janeiro de 1894, na Polônia, de família operária, pobre, mas profundamente religiosa. Aos 13 anos entrou no seminário franciscano e, emitindo sua profissão religiosa, tomou o nome de Maximiliano Maria. Nos estudos distinguiu-se de forma genial nas ciências e na matemática. Mas os estudos de filosofia e teologia foi enviado a Roma, onde doutorou-se nessas disciplinas com ótimas notas. Ainda clérigo, estudante, manifestou seu zelo e amor a Maria, fundando o movimento do apostolado mariano Milícia da Imaculada. Ordenado sacerdote em 1918, voltou para sua pátria, onde foi designado para lecionar no seminário franciscano de Cracóvia. Em 1922, mesmo sem recurso financeiro, fundou uma nova revista mensal com o título Cavaleiro da Imaculada, que poucos anos depois chegava à elevada tiragem de 1 milhão de exemplares. A esta revista seguiram outras iniciativas editorais. O Pequeno Cavaleiro da Imaculada, revista para as crianças, revista latina para sacerdote e um diário que chamou de Pequeno Jornal, com 200 mil exemplares. O apostolado da imprensa era seu carisma. Seu objetivo era conquistar o mundo inteiro a Cristo por meio de Maria a Imaculada. Em 1930, Maximiliano tomou a decisão de abrir uma missão no Japão e lá também se atirou à atividade editorial com a fundação, em Nagasaki, da revista O Cavaleiro da Imaculada. Apesar do restrito meio católico, a revista alcançou a tiragem de 50 mil exemplares. Sua permanência no Japão foi curta. Em 1936, os superiores exigiram sua presença na Polônia para que tomasse a direção do grande convento franciscano, que chegou a abrigar 600 religiosos. A obediência de ter que deixar suas iniciativas apostólicas no Japão foi dura. Ele sonhava passar mais tarde para a Índia e depois pelos países árabes e fundar revistas e jornais que propagasse a devoção à Imaculada como instrumento da penetração do reino de Deus. Nos anos de 1936 e 1940, início da Segunda Guerra Mundial, Maximiliano redobrou seu zelo no apostolado da imprensa, enquanto cuidava da direção do convento e da formação de 200 jovens. Ao alvorecer de setembro de 1939, as tropas nazistas tomaram de traição a Polônia, destruindo qualquer resistência e incendiando tudo. Frei Maximiliano foi preso 2 vezes.
A prisão definitiva deu-se no dia 17 de fevereiro de 1941, quando o chefe militar viu Frei Maximiliano vestido de hábito religioso, ficou furioso. Agarrou o crucifixo do frade e, puxando-o, gritou: "E tu acreditas nisso?" "Creio sim." Uma tremenda bofetada seguiu a resposta do Frei Kolbe. 3 vezes repetiu-se a pergunta, 3 vezes Maximiliano confessou sua fé, 3 vezes levou bofetada. Ao fim de maio de 1941, Frei Maximiliano foi transferido de Varsóvia para o campo de extermínio de Auschwitz, perto de Cracóvia. Era um campo de horrores. Basta dizer que lá foram mortos, depois de incrível sofrimento, 4 milhões de seres humanos. Os judeus, os padres, eram os mais perseguidos. Depois de 3 meses de sofrimentos, deu-se naquele campo a fuga de um prisioneiro. Em represália, 10 prisioneiros inocentes deviam ser condenados à morte de fome. Um dos sorteados chorou: "Pobre de minha mulher, pobre de meus filhos." Naquele instante saiu da fila o prisioneiro número 16.670, pedindo ao comandante o favor de poder substituir aquele pai de família. "Quem és tu?" berrou o comandante. "Sou um padre católico", respondeu Frei Maximiliano. "Aceito sua decisão", disse o comandante. Depois de breve pausa, o recém-condenado Francisco voltou à fila. Maximiliano tomou seu lugar. Todos os 10 despidos foram empurrados numa pequena, úmida e totalmente escura cela de subterrâneos para morrer de fome. Depois de 2 semanas, sobrevivia somente 3 com Frei Maximiliano. Para desocupar o lugar, foram mortos com uma injeção venenosa. Até aquele instante, Maximiliano, esquecido de si, consolava seus colegas, suavizando-lhes as penas. Francisco sobreviveu. No dia 10 de outubro de 1982, estava presente a solene canonização de Frei Maximiliano, dando testemunho mais uma vez do heroísmo de seu Salvador. O corpo de Maximiliano foi cremado e suas cinzas atiradas ao vento. Numa carta quase prevendo seu fim, Frei Maximiliano escrevia: "Eu queria ser reduzida ao pó pela Imaculada e espalhada pelo vento no mundo." Assim se deu. Aquelas cinzas foram levadas pelo vento do Espírito ao mundo, suscitando fecundos germes de vida e de renascimento, verdadeiro mártir da caridade, do amor que salva e dá a vida. Toda a vida de Maximiliano está marcada pelo encanto de 2 coroas, a coroa branca da inocência e a coroa vermelha do martírio. O branco e o vermelho, cores da bandeira polonesa, símbolos da Imaculada e do Espírito Santo, da pureza e do amor, são as cores desta vida exemplar, a bandeira de uma humanidade mais autêntica e mais fraterna. Assim comenta Luciano Marini, no Observatório Romano. No dia 10 de 10 de 1982, a memória desse santo foi incluída como obrigatória no calendário litúrgico. Meu Deus! Quem não viu o filme de São Maximiliano poderia aproveitar esse dia para ver. Muito forte. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados, filhas de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas, e após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós louvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.